Geezer Butler, o lendário baixista e principal letrista do Black Sabbath, é o tipo de figura que intriga qualquer um que conheça sua obra. Goiás News, notícias, sem mais delongas. Vamos para a notícia. Autor de algumas das letras mais sombrias e inquietantes do rock, com referências diretas a Satã, magia negra e forças ocultas, como em Black Sabbath e N.I.B., muita gente imagina que sua vida pessoal seria marcada por excessos e irreverência. Mas é justamente o contrário. O que poucos sabem é que Geezer carrega desde a infância uma lição poderosa que moldou completamente sua forma de se expressar, principalmente quando se trata de palavrões. Apesar da imagem rebelde que as músicas da banda carregam, o músico britânico evita xingamentos a qualquer custo. E tudo começou com uma bronca inesquecível de seu pai, que mudou sua forma de ver o mundo e até de escrever suas letras. Crescido em um lar católico irlandês rígido, na cidade industrial de Birmingham, na Inglaterra, Geezer era apenas um garoto entre 7 irmãos, vivendo sob regras severas impostas pelos pais. Dentro de casa, xingar era algo absolutamente proibido. Mas como qualquer criança curiosa e rebelde, ele aproveitava os momentos fora de casa para extravasar. Nas ruas, Butler se transformava no que ele mesmo descreveu como o pior falador da vizinhança. Porém, tudo mudou em um dia específico, quando alguém se incomodou com a enxurrada de palavrões ditos pelo jovem Geezer. A situação saiu do controle a ponto da polícia ser chamada até a sua casa para assustá-lo. E aí veio o momento decisivo. Seu pai, enfurecido, não pensou 2 vezes antes de aplicar uma surra com um cinto de couro, uma punição que não era incomum naquela época, mas que teve um efeito duradouro em Geezer. O pai ainda completou: só pessoas burras xingam porque não conseguem pensar em uma palavra melhor para dizer. Essa frase ficou gravada na mente do músico como uma espécie de mantra que ele carregaria para o resto da vida. A partir desse episódio, Geezer passou a se policiar. Sempre que sentia vontade de xingar, ele buscava uma alternativa mais inteligente, mais criativa. E foi justamente esse hábito que ampliou seu vocabulário e o ajudou a desenvolver a escrita afiada e simbólica que viria a caracterizar as letras do Black Sabbath. Curiosamente, ele passou a construir suas composições com palavras cuidadosamente escolhidas, que muitas vezes carregavam um peso ainda maior do que um palavrão. Em vez de apelar para a vulgaridade, Geezer usava referências religiosas, filosóficas e literárias para criar atmosferas densas e misteriosas. Seu interesse por ocultismo e ficção científica também moldou essa abordagem. Ele leu obras de Aleister Crowley, Dennis Wheatley e mergulhou em livros como The Devil Rides Out, que, embora fossem alertas contra o satanismo, o influenciaram como se fossem manuais místicos. As paredes de seu quarto, pintadas de preto e decoradas com cruzes invertidas e pôsteres de Satanás, refletiam uma obsessão visual que assustava até mesmo seu próprio pai. No entanto, esse mergulho sombrio não durou para sempre. Com o tempo, Butler começou a perceber os efeitos negativos da sua fascinação pelo satanismo. Em uma entrevista à Classic Rock, ele admitiu que as coisas começaram a dar errado e que decidiu abandonar a magia negra. E essa mudança de pensamento também influenciou diretamente as composições do Black Sabbath. Apesar da fama de banda satânica, o próprio Geezer revelou que as letras, no fim das contas, funcionavam mais como um alerta contra o ocultismo do que como um convite a ele. O Black Sabbath, portanto, usava o medo e o mistério como elementos artísticos, não como ideologias pessoais. E isso explica por que, mesmo com letras intensas, a banda nunca ultrapassou certos limites como o uso gratuito de palavrões. Para Geezer, esse tipo de linguagem não era apenas desnecessário. Era um sinal de fraqueza, de falta de criatividade, exatamente o oposto do que ele buscava como artista. O contraste entre a imagem pública de Geezer Butler e seus valores pessoais é o que torna sua história ainda mais fascinante. Ele provou que é possível explorar o lado sombrio da arte sem abrir mão da disciplina e do respeito. Sua recusa em usar palavrões não é só uma questão de educação ou tradição familiar, é uma escolha consciente que reforça a ideia de que palavras têm poder e que esse poder deve ser usado com inteligência. Enquanto muitos artistas buscam o choque fácil, Geezer optou pela complexidade,
pela construção de atmosferas que provocam reflexão e desconforto sem apelar para o vulgar. Em um mundo onde a linguagem é cada vez mais acelerada e superficial, o exemplo dele é um lembrete de que pensar antes de falar ou escrever pode ser um ato de rebeldia muito mais sofisticado. O que chama ainda mais atenção na história de Geezer Butler é como um simples ensinamento familiar foi capaz de influenciar profundamente não apenas a forma como ele falava, mas toda a sua trajetória artística dentro de uma das bandas mais influentes da história do rock pesado. O mesmo garoto que foi advertido pela polícia por xingar nas ruas acabou se tornando um dos letristas mais respeitados do gênero, e tudo isso sem jamais recorrer ao linguajar vulgar. A disciplina que aprendeu na marra, com uma bronca severa do pai e um cinto de couro como castigo, moldou seu pensamento de maneira tão definitiva que, mesmo escrevendo sobre temas como demônios, guerra, apocalipse e ocultismo, ele nunca cedeu à tentação de usar palavrões em suas letras. E isso não é apenas um detalhe estético, é uma filosofia de escrita que mostra que provocação, impacto e força nas palavras não precisam vir acompanhados de vulgaridade. Geezer entendeu desde cedo que a verdadeira inteligência está na escolha consciente das palavras e que a linguagem pode ser uma arma mais poderosa do que qualquer grito ou ofensa. A essa altura, é fundamental que o ouvinte entenda a profundidade dessa escolha. Estamos falando de um artista que ajudou a fundar um dos pilares do heavy metal, um gênero que, por natureza, carrega o peso, a agressividade e o confronto como elementos centrais. Em um cenário onde muitos optavam por chocar pela forma, Geezer foi na contramão. Ele escolheu o conteúdo. Ele provocava pelo que dizia e não por como dizia. Quando cantamos ou ouvimos versos como generais reunidos em suas massas, justo como bruxas em massas negras, não encontramos nenhum palavrão, mas sentimos o impacto da denúncia, da crítica social, da tensão do momento histórico. Essa habilidade de comunicar intensidade sem cair na obviedade dos xingamentos é o que torna sua obra tão especial. Geezer não precisava usar palavras de baixo calão para atingir a alma de quem o escutava. Ele fazia isso com imagens, metáforas e símbolos que mexiam com o imaginário. E muitas vezes, com o medo do ouvinte, tudo com a elegância de quem domina o vocabulário como uma ferramenta de arte. Outro ponto que merece destaque é o contexto familiar e cultural no qual Geezer cresceu. Em uma Birmingham pós-guerra marcada por dificuldades econômicas e um ambiente operário rígido, a religião e os costumes tradicionais ainda tinham uma influência forte sobre as famílias. O catolicismo irlandês de seus pais não permitia desvios, e isso criou um ambiente de disciplina quase militar dentro de casa. Ao mesmo tempo, nas ruas, o jovem Geezer se deparava com um mundo mais duro, direto, onde a linguagem crua era parte do cotidiano. Esse contraste entre a severidade do lar e a liberdade das ruas gerou nele um conflito interno que, mais tarde, viraria combustível para sua arte. Ele canalizou essa dualidade para escrever letras que transitam entre o sagrado e o profano, entre o moralismo e a transgressão, mas sempre com consciência e estratégia. A decisão de não xingar, longe de ser censura ou medo, foi um gesto de resistência pessoal, um código de honra imposto por ele mesmo, como um artista que sabia que a palavra tem peso e que deveria ser usada com precisão, não desperdício. O que torna tudo isso ainda mais fascinante é observar como essa filosofia linguística de Geezer Butler contrasta com a percepção pública sobre o Black Sabbath. Durante décadas, a banda foi acusada de satanismo, de incentivar práticas ocultistas e até de ser uma má influência para os jovens. Mas, ironicamente, as mensagens por trás das músicas eram justamente o contrário. Muitas das letras funcionavam como alertas, como forma de expor os perigos da guerra, da religião fanática, da ganância e da escuridão espiritual. A estética sombria, os riffs pesados e os títulos provocativos serviam como isca para atrair a atenção, mas, uma vez dentro, o ouvinte era confrontado com reflexões profundas. E isso só foi possível porque Geezer, ao invés de simplesmente gritar raiva e rebeldia, escolheu elaborar, construir e arquitetar cada verso. Evitar o palavrão não era uma limitação, era uma escolha estética e ética que aumentava ainda mais o poder da sua mensagem.
Era o contraste entre a forma e o conteúdo que fazia o Sabbath ser tão impactante. Para algum de vocês, seguidores do canal, que têm interesse de fazer algumas compras online, nós temos 4 lojas parceiras. Uma delas se chama Magalu Jorge Rafaela, loja americana. Também Mercado Livre, Amazon, link logo abaixo, da descrição. Boas compras. Por fim, é importante destacar que essa escolha não é comum no universo do rock, muito menos no heavy metal. A maioria dos letristas do gênero se apoia em palavrões como uma forma de rebelião, de ruptura com a norma. Mas Geezer entendeu que o verdadeiro ato de rebeldia estava justamente em nadar contra essa corrente. E por isso, até hoje, ele é lembrado não apenas como um grande baixista, mas como um letrista que elevou o gênero a outro patamar. Seu vocabulário ampliado, construído com esforço e disciplina desde a infância, não só enriqueceu suas letras, como mostrou que mesmo nos caminhos mais escuros da arte, é possível trilhar uma estrada sem vulgaridade, com inteligência e sensibilidade. E essa, talvez, seja uma das maiores lições que ele deixa para todos nós, não só como músicos ou fãs de rock, mas como comunicadores. Escolher as palavras certas pode ser o detalhe que transforma uma simples canção em uma obra eterna. Para os ouvintes mais atentos, fica evidente que o caso de Geezer Butler não é apenas uma curiosidade sobre um músico que decidiu não xingar. O que temos aqui é uma lição poderosa sobre domínio da linguagem, responsabilidade artística e identidade pessoal. O que começa como um episódio de disciplina familiar se transforma em um alicerce criativo, que impacta profundamente a estética e o conteúdo de uma das bandas mais influentes da história. Enquanto o Black Sabbath chocava o mundo com sons pesados e temáticas obscuras, era justamente a inteligência por trás das palavras que tornava o impacto das músicas ainda maior. Geezer sabia que o terror mais verdadeiro não está nos gritos ou na gritaria, mas no silêncio calculado, na palavra escolhida com frieza, no simbolismo sutil que se aloja na mente do ouvinte. E talvez por isso suas letras tenham atravessado décadas, resistido às mudanças culturais e ainda hoje sejam citadas, analisadas e reverenciadas. É justamente por isso que, mesmo abordando o demônio, guerras e sofrimento, Geezer Butler se manteve fiel a uma ética interna que o impediu de vulgarizar sua arte. E isso mostra que existe uma enorme diferença entre explorar o sombrio e se perder nele. Butler não se perdeu. Ele tocou o abismo, olhou o oculto nos olhos, mas voltou para contar a história com clareza e propósito. Essa consciência criativa é rara e mais ainda no universo do heavy metal, onde a linha entre expressão artística e transgressão gratuita pode ser muito tênue. Geezer escolheu não atravessar essa linha, preferindo construir um legado sólido, com letras que provocam pela profundidade e não pela agressividade gratuita. Ele provou que a linguagem pode ser tão pesada quanto um riff distorcido, e que o verdadeiro choque vem do conteúdo, e não do palavrão. Isso é algo que todos os criadores de conteúdo, artistas e comunicadores deveriam observar com atenção. E ao final dessa trajetória, fica claro que o exemplo de Geezer Butler vai além do palco, da música ou do estilo musical. É uma mensagem sobre princípios, escolhas conscientes e respeito pela comunicação. Mesmo imerso num cenário marcado pelo exagero, ele optou pelo autocontrole não por medo, mas por estratégia, por sabedoria. Sua recusa em usar palavrões não o tornou menos intenso, menos impactante ou menos rebelde. Pelo contrário, tornou sua rebeldia mais sofisticada, mais afiada, mais poderosa. E talvez esse seja o segredo de sua longevidade artística, a capacidade de tocar em temas extremos, com equilíbrio, sem perder o senso de identidade ou ceder à tentação do óbvio. Num mundo cada vez mais barulhento, onde o grito muitas vezes substitui o argumento, Geezer Butler mostra que o silêncio calculado e a palavra precisa ainda são as armas mais eficazes para quem deseja realmente ser ouvido. Portanto, para você que nos escuta agora e talvez se pergunte o que pode aprender com um músico de heavy metal que fala sobre demônios mas evita palavrões, a resposta é simples e profunda. Tudo. Porque essa é uma história sobre autocontrole, criatividade consciente e respeito por si mesmo e pelo seu público.
É sobre como uma escolha feita na infância, uma lição dura dada por um pai rígido, se transformou numa das ferramentas mais poderosas da carreira de um artista. E se Geezer Butler, mesmo dentro de um universo musical marcado pela rebeldia, soube impor limites e manter sua integridade, talvez nós também possamos repensar como usamos nossas palavras no dia a dia. Porque no fim, como ele bem aprendeu e nos ensinou, quem pensa antes de falar domina a arte de ser ouvido. E isso é mais valioso do que qualquer grito. Se você gostou deste conteúdo, não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever no canal para mais vídeos informativos. Até a próxima!